Boa noite. Em primeiro lugar, foi uma surpresa esse vídeo editado, eu não esperava. Gratidão, gostei. Eu dispenso um pouco a apresentação, pelo que vocês viram no vídeo. Meu nome é João Jorge, eu sou o fundador do Centro de Estudos do Interior Humano, um centro que visa estudar esse ambiente interno onde a nossa vida acontece dentro de cada um, tá? Também sou o criador do CONASEB, o primeiro Congresso Nacional de Saúde, Espiritualidade e Bem-Estar, onde estiveram presentes Monja Quen, Laércio Fonseca, Bruno Gimenez, enfim, 35 palestrantes, mais de 10 mil visualizações por dia a gente tinha, um projeto online gratuito que levou um pouco de tudo isso para o país inteiro. Eu quero começar então agora, eu queria pedir para vocês dar uma relaxada, se puder fechar um pouco os olhos para a gente começar, tá? Se não quiser fechar os olhos, não precisa, mas é que quando a gente fecha os olhos, a gente perde o contato com a dimensão da visão e isso deixa a gente mais concentrado na gente, tá? Solta o seu dia. Todo o seu dia, o trabalho, as pessoas da sua casa, do seu trabalho, a partir de agora, deixa elas lá atrás. O seu momento é esse. Reserva esse momento agora para você sentir, para você estudar, para você crescer, para você melhorar. Depois que você sair daqui, você pega tudo isso de volta. A família, o trabalho, as responsabilidades, o tem o que, tem o que, tem o que, tem o que. Mas agora, solta. Nesse momento, reserva esse espaço de tempo para você. Porque quando você solta um pouco e se concentra em você, o plano espiritual tem mais ação, tem mais facilidade para fazer você perceber só aquilo que te interessa. Relaxa, sente o seu corpo, a sua respiração, sente o prazer de estar vivo, de estar presente, lúcido. O poder de ouvir a minha voz, o poder de sentir na pele o calor, o vento dos ventiladores, a presença das pessoas ao seu lado, o poder da salivação na sua boca, o poder de sentir o aroma desse ambiente. Sente o prazer de ser você agora. E pronto. Para fazer aquilo que você já faz, desde que você nem se lembra que era você. Tranquilo, vai abrindo os olhos, continua nessa frequência, tá? Isso é só um pouco para que a gente possa, que a gente vem muito descentrado. Às vezes a gente está aqui dentro e na correria a cabeça está lá atrás no trânsito, a cabeça está lá na família, a cabeça está naquilo que a gente precisa ou não precisa fazer, tá? Eu quis chamar vocês para isso pelo seguinte, tá? Nós vamos começar a falar, o tema da palestra de hoje, tá? Fala sobre um processo, né? O processo da cura por meio de um processo magístico e científico. Então é interessante a gente entender o que é processo, o que vem a ser processo,
né? Hoje eu pedi para que vocês se centrassem em si e perceber que você hoje já é o resultado de um processo. Eu não sei aonde o espírito humano começou. A gente não sabe, existem teorias, e também não sabemos aonde o espírito humano vai terminar na linha da evolução. Existem teorias, mas de uma coisa nós temos certeza: nós estamos aqui agora, vivos, sentindo. E isso é resultado de um processo, concordam? É um processo. Se fomos bactérias lá embaixo do mar e viemos nos desenvolvendo até chegarmos aqui onde estamos, foi um processo. Se não foi nada disso, também foi um processo. Se a vida começou no nascimento, também é um processo. Não importa. Nós temos uma grande bênção dada pelo plano espiritual. A bênção do esquecimento. Olha que coisa boa. Não, imagina você se você tivesse lembrança das suas... o mais novinho aqui, umas 20 encarnações passadas. Gente, você já faz uma bagunça, você faz um fuê com 30, 50, 60 anos de idade. Tem coisa lá na infância que te perturba até hoje. Você fala, não consigo esquecer aquele momento em que eu fui maltratado na minha infância. Não é assim? Imagina se você soubesse de todas as suas vidas. Fala pra mim, como é que seria a sua cabeça? Você ia aguentar? Então é uma bênção. Esquecer-se. Pelo menos por uma vida e começar de novo. Porém, resultados de um processo. O processo, o que vem a ser um processo? O processo é uma série de circunstâncias. Quando eu tive que resolver o meu estado de câncer, eu digo resolver, porque eu não desejo isso para ninguém, mas a hora que você tem um atestado na sua mão, a doutora olhou para mim e falou, João, como nós esperávamos, é um carcinoma infiltrativo. É um nome bonito, né, para câncer. E aí, você tem que resolver. Ou resolve, ou se entrega. Porque o que se diz a respeito hoje é muito óbvio. Ou você regride nessa situação, ou em pouco tempo, ela te leva para a memória das outras vidas, né? Então, eu estudei o processo. O que é o processo? O processo é uma série de circunstâncias. Nós estamos muito, como é que se diz, muito viciados em causa e efeito. Nós achamos que se mexermos nessa tampa, pronto, resolvi a minha vida. Então a gente fica procurando uma coisa na nossa vida para mexer e acha que a vida vai para frente. Com sinceridade aqui, quem é que já não mexeu dúzias de coisas na vida e viu que não aconteceu nada? E dá uma sensação de tô mexendo errado, né? E não é que está mexendo errado. É essa noção de que o processo chamado vida é norteado de várias circunstâncias. E quando você quer mudar um processo, você tem que estudar o processo, entender as diversas circunstâncias e mexer em todas elas. Umas são mais fortes. Algumas circunstâncias, ao mexer nelas, você acaba mexendo nas outras, de tão forte que ela é. E outras são até inexpressivas, mas também fazem parte do processo. Então, observe o processo de cura através das circunstâncias e não com essa visão de causa e efeito de é uma coisa só que eu tenho que mexer e eu estou curado. Nós somos muito imediatistas, me dá uma pílula, um remédio, eu tomei, eu estou pronto. É necessário mexer em várias coisas, porque a cura é uma bênção e a doença é uma bênção maior ainda. Quantas vezes você conseguiu abençoar a sua doença, a sua dificuldade, mas de verdade, não da boca para fora, para
anjinho olhar é fácil, né? Você falar assim, eu abençoo a minha dificuldade, mas na vontade você está querendo torcer o pescoço de Deus, né? Se ele aparecer na sua frente, vai rodar a baiana com ele. Então, o que é abençoar? É entender que aquela circunstância que está vindo na sua vida vai servir para alguma coisa. A vida não ganha nada. A imensidão, a espiritualidade, Deus, seja lá o nome que você queira dar para isso, não ganha nada te deixando doente numa cama. Porque para ela é um fracasso. Definhar você, fazer você sofrer, fazer você sucumbir, é um fracasso para a vida. A vida quer prosperidade, quer ver você crescer, andar. Então há um motivo naquela circunstância. Na doença existe alguma coisa. A vida não está fazendo isso para, te estrepar. A vida está fazendo isso para você perceber alguma coisa. Então, nesse momento, você abençoando, em primeiro lugar, esse processo da dor, você fica do lado dela. E ficando do lado dela, você passa a não agir infantilmente como a maioria das pessoas agem. Quando tem uma doença ou quando... Porque a doença não é só física, tá, gente? Falta de dinheiro hoje, quem é que não tem, tá? Pode levantar a mão nessa época de chamada de crise, tá? Olha lá, ele levantou a mão. Ele não tem, e não tem mesmo. Não tem mesmo. Tá? Deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, não é só uma coisa... Sabe, que está escrita num livro. É uma verdade tão absoluta que a gente ainda está distante de entender a complexidade de uma coisa tão magnânima e tão simples. Então, gente, quando você abençoa e fica do lado da sua dor, você passa a entender o que é que essa dor quer que eu faça. Por exemplo, vocês estão sentados. Se você ficar muito tempo nessa posição que você está aí, com o cotovelo aqui segurando o queixo, pode ficar. Vai chegar uma hora que vai ficar desconfortável, a sua perna cruzada, vai chegar uma hora que a circulação sanguínea vai se comprometer. O que vai acontecer? Se você insistir, a sua perna vai adormecer. Sabe aquele formigamento de perna? Todo mundo já sentiu. A perna começa a anestesiar. O que é essa? Isso é uma sensação, é uma dor. O que essa dor está pedindo para você? Descruza a perna para o sangue fluir. A vida, quando ela te traz uma dor, ela está só mostrando para você, se mexe. Porque você não vai se estrepar. A dor, o que é a dor, gente? A dor é uma sensação, como qualquer outra. Porém, é uma sensação intensa, dolorosa, sabe? Machuca, ao ponto de essa mesa está quente, eu encosto o dedo nela, eu puxo, eu nem penso. A dor me fez voltar. Se não existisse a dor, eu só ia perceber quando o cheiro de churrasco estivesse aqui no ombro, assim. Aí você fala, nossa, perdi um braço. Nós nos desintegraríamos como espíritos evoluídos se não fosse a dor. A dor é o que nos mantém íntegros, por isso ela deve ser abençoada e entendida. Quando nós nos colocamos diante de uma situação, seja ela de falta de dinheiro, é uma dor, falta de um parceiro nas relações, né? Um chinelinho, um cobertor de orelha, como se chama, é uma dor. A falta de trabalho, né, no aspecto profissional, é uma dor. O não reconhecimento profissional no seu trabalho, na sua área, é uma dor. Tudo isso dói. Não é que dói, não é uma doença de ir para o hospital, mas é quase. Alguns psiquiatras até cobram para resolver esses problemas. Machuca. E quando essa coisa machuca, dói, na verdade ela incomoda. E quando ela incomoda, a gente se mexe. Olha que mágico. Olha a magia da vida. A vida criou a dor para que, ao sentirmos
a sensação da dor, o incômodo dessa dor nos faz movimentarmos-nos em direção ao alívio da dor. Sem a dor, estaríamos dilacerados. Eu quero falar um pouco sobre o sistema de integridade. O sistema de integridade, ele compreende o sistema imunológico, inclusive. Eu até escrevi no papel aqui, sistema de integridade, porque eu estava ouvindo a fala aqui sobre, né, o asseio, as bactérias, tá? E me veio uma vontade. E tudo que me vem, eu costumo seguir. Sabe aquelas coisas que vem? Veio uma vontade, olha, é a melhor do mundo. Segue isso, você vai ver sua vida ir longe. Eu sigo. E o sistema de integridade, o que que é? O sistema de integridade, ele tende a manter você íntegro na evolução da consciência, na jornada que o seu espírito está. Sistema de integridade, manter você íntegro. A vida não quer que você se dissolva antes do propósito final. Então ela tem um sistema que nos protege. Ela não nos jogou nessa vida cheia de agruras sem um sistema que nos protege. Uma criança, ela tem o que a gente chama de anjo de guarda. Ela cai, ela passa a cabeça perto de uma quina, ela não se machuca, é uma coisa. Existem outras pessoas também que não se dão mal, mesmo fazendo coisas erradas. Não sei se vocês já perceberam isso. A gente está passando um momento desse e fala, nossa, mas ele faz tudo errado. Eu faço tudo certinho e não dá certo. Ele faz tudo errado e dá certo. Dá para entender? Dá. Com o sistema de integridade você vai entender isso. O sistema de integridade, ele te protege da seguinte maneira, tá? Vou mandar um pouco aqui com o tio, não é difícil, é fácil. E entendendo o sistema de integridade, eu quero trazer mais responsabilidade para vocês como espíritos. O sistema de integridade, ele diz o seguinte, quando você faz o seu melhor, eu vou repetir, quando você faz o seu melhor, não é o melhor que pregam, não é o melhor da moral, não é o seu melhor. O que é o seu melhor? O seu melhor é aquilo que você já sabe fazer. Você fez, funcionou e você deve manter. Por que você deve manter? Porque a vida quer que você cresça. E se ela fizer corpo mole, você passa a não fazer mais o seu melhor. Então, quando você está dentro do seu melhor, a vida deixa na tua mão. Isso você já aprendeu. Se vira. Não olho mais. Se não fizer, se estrepa. Aquilo que você não sabe, como uma criança inocente, a vida protege. O sistema de integridade da vida protege até o fim. Por isso algumas pessoas fazem tantas coisas erradas porque elas são mais atrasadas. Abre aspas, não existe atrasado e nem adiantado, mas é mais uma medida. E por não saber, não é o saber mental, ela não passou por aquilo, ela não vivenciou aquilo. Então para ela, aquilo não é um erro. Mas quando ela aprende, por exemplo, eu venho aqui, uma caneta, tem várias, ninguém tá vendo, peguei, minha, ganhei uma caneta. Pode? Pode, eu peguei. Eu disse como a minha atitude pode se apropriar daquilo que não é meu. Eu disse isso, eu estou afirmando. A partir daí, isso na minha vida é uma lei. Quando alguém chega perto de mim, querendo levar o meu carro, a minha vibração energética, a minha bioenergética, está dizendo para ele, pode. Numa linguagem mais espiritual, se reportando mais à Umbanda, eles chamam isso de o seu Ogum, o seu protetor, o seu anjo de proteção. Mas ele segue de acordo com a sua lei. Se você disse com a sua atitude, pode, a partir deste momento a responsabilidade é sua. Pode ser tirado de você, a lei é a mesma.
tá? Então o sistema de integridade, eu quero dizer isso para que vocês entendam. O sistema de integridade, ele nos preserva íntegros na evolução do espírito, na evolução da consciência. E é necessário que você entenda que o seu melhor, que você sabe até hoje, deverá ser mantido. E se você melhorar em algum aspecto a mais, você deverá manter esse melhor. Não pode fingir, eu fiz, mas agora eu vou... Não estou afins hoje. Não fez, dançou. Eu fiquei doente porque eu já sabia fazer diferente e não fiz. Algumas circunstâncias da minha vida. E a vida me deixou passar pela dor. Porque, gente, olha que coisa linda. Vai ou vai. A vida, se você não for pela inteligência, vai pela dor. Mas ninguém fica no meio empatando o caminho. Se não for pela inteligência, se você não evoluir, a dor vai fazer você se mexer, levantar da cadeira e vai. Então, se você não está no seu melhor, você se machuca. É simples assim, porque a vida não protege. Tá? Porque senão seria um desrespeito aos ignorantes. A vida criar um espírito ignorante e deixar ele se estrupiar inteiro na face da terra. A vida não faz isso. A vida cuida enquanto você ignora, mas a partir do momento que você aprendeu, a responsabilidade é sua. Isso faz com que você cresça. Como espírito, como indivíduo, porque cada vez você vai saber mais e vai manter mais. E vai continuar sabendo e continuar mantendo. Esse é o sistema de integridade. Por isso nós adoecemos. Adoecemos porque não estamos fazendo o nosso melhor. Simples assim. Se você está no seu melhor, você não adoece. Tudo na sua vida vai de vento em polpa. Mas não é bem assim que acontece. A gente é meio preguiçosinho, né? Fala a verdade. Se puder engabelar, botar embaixo do tapete, deixar para depois, a gente deixa, né? E aí paga o preço, né? Olha que fácil, que simples, né? Muito simples. Então, esse é o sistema de integridade. Tenha consciência de que o seu melhor é algo que você conquista a cada dia, não há fim. Raul Seixas dizia isso. Queria ser burro, não sofreria tanto. Quanto mais você adquire conhecimento, quanto mais você compreende, não é compreender mental, compreende na vida, pratica e vê que funcionou, a partir de agora, querido, mantém. Ai de você se não manter. Agora você sabe, eu vou ficar cuidando de você? Se aprendeu, vai, anda. Olha que bonito. Isso faz você ficar forte, né? Deixar andar. E aí entra esse processo de cura, que é a transformação. O que é curar? Sair de um estado de dor para um estado de alívio. Ai, não dói mais. Isso é a cura. De dor para o alívio. Curar profissionalmente, sair da situação onde eu estou descontente com a minha profissão e ficar contente com a profissão. Uma dor no braço, aliviar essa dor no braço. Uma dor sentimental, aliviar essa dor sentimental. A cura é um processo de transformação lógico, ou melhor, logo. O que é uma transformação? Uma magia. Mas você fala, mas como que transformação é uma magia? Se eu pegar um copo e daqui de dentro desse copo eu coloco, para todo mundo ver, água. E agora eu transformo essa água em vinho. Já deve todo mundo estar olhando e falou, nossa, o cara é poderoso. Vi numa palestra que o cara transformava água em vinho. Transformei, mas eu não vou deixar vocês ver, tá? Eu vou ficar bebendo. Toda transformação é uma magia. Tirar o coelho de uma cartola e transformá-lo num ramo de flores é uma magia. A magia é nada mais do que a transformação de um estado para um outro estado. Então o que é a cura? É a magia da transformação da dor, muito abençoada e útil. Enquanto você maldizer a sua dor, enquanto você estiver brigando com a sua dor, você não vai chegar onde você quer, porque lembra que a gente investigou. A dor é um processo que a vida está se utilizando para fazer você se mexer.
Porque você não foi, você já sabe. É uma coisa que você já fez, sistema de integridade. Já fez, não foi uma vez, foi várias. Não está fazendo, então vai doer, incomodar. Aí você lembra, tá, eu já sei como é, então eu faço. Né? Você vai exercitando. Tá? Então, essa cura vem desse processo. E se você não está abençoando a sua dor, você não sabe para onde você tem que se deslocar para o alívio. Eu tive que investigar várias circunstâncias na minha vida do câncer e ter que mudar essas circunstâncias. E foi de ordem psicológica, de ordem alimentar, de ordem comportamental, de ordem emocional. Eu mexi em N pontos da minha vida. Não é um. Não é um. A gente fala é mágoa, câncer é mágoa. Então tá, perdoo todo mundo, amém, Jesus, pronto, curei. Não. Não é assim. São N processos e eu mexi em todos os processos. E o que aconteceu? Eu melhorei. Eu nasci de novo. Hoje eu estou aqui dando uma palestra sobre cura. Olha só. Quando eu achei que eu ia fazer isso? Eu era ator. Trabalhava, estava na Europa com uma peça de teatro. Imagina, ator de teatro na Europa. Brasileiro, gente, estava bem, né? Mas ator brasileiro nem aqui tá bem. Mas puta, se eu tô na Europa, tô legal. Viajando aí, avião, hotel. Aí um carocinho na garganta. Fui no médico, ele falou, quando você voltar pro Brasil, né, dá uma olhadinha nisso. Eu voltei e o cara falou, vamos operar, você vai tirar a amígdala calcificada e vai tomar muito sorvete. Eu falei, oba, beleza. Marquei a cirurgia, sorvete! Eles pegam as melhores partes de tudo, gente. Isso é uma arte maravilhosa, sabe, de você pegar só o melhor. Porque quando eu disse isso numa palestra, as pessoas estranharam. Quando eu disse assim, só o melhor é suficiente. Eu sou humilde. Para mim, só o melhor é suficiente. Eu não preciso de mais nada, só do melhor. Porque se tudo é abundante, para que o pior? O pior não é para você. Tá errado. O pior não é para você. O pior deve ser o melhor de alguém. Tá? Mas não vamos entrar nesse assunto. Vamos continuar falando dessa magia, dessa transformação da dor em um estado de alívio, tá? Existe uma frequência, para quem conhece, a mitologia africana, ela é uma mitologia, uma das mais antigas no planeta Terra. A mitologia africana explicou, na verdade, numa época, imagina, uma época que não tinha Google. Jornal? Aonde tinha jornal naquela época? Revista? Mas nem saber ler e escrever eles sabiam naquela época. Não, nada. Mas nem na pedra eles escreviam. Mal se comunicavam, porém, o espírito já existia naquela época. E essas civilizações perceberam a expansão do universo. Nada mais, nada menos do que o Big Bang. Mas você fala, peraí, onde é que esse cara vai chegar? Big Bang, naquela época, a mitologia africana, se você estudar, nada mais é do que a expansão do universo. Eles personificaram, porque existe uma coisa chamada mito, em teatro a gente aprende isso. O mito é uma maneira de eu manter um conhecimento adiante se eu não tenho uma outra maneira de escrever, de gravar um vídeo como eu fiz. Então eu crio uma historinha com o meu conhecimento e conto para vocês aqui, para essa tribo. Ótimo, essa tribo passa essa história para outra tribo, e a outra tribo para outra tribo, e outra tribo para outra. E assim o conhecimento viajou durante séculos. Até hoje nós sabemos algo sobre a mitologia africana. Porém, ela encheu de cacos. Porque cada um que conta, né, aumenta um ponto. Já brincou de telefone falado? Que você fala uma coisa na orelha e vai falando, quando chega lá, já é outra coisa. Mas lá embaixo, se a gente for analisar, eu vou até contar uma historinha. Eu ouvi uma pessoa que trabalha com ervas, né, no sentido de cura, porque eu procurei tudo. Espero que vocês nunca passem por isso, porque se alguém falar para você, pula com o pé direito e coloca o dedo aqui na fonte e o olho para o outro lado, e se ele te convencer disso, você vai ficar fazendo isso o dia inteiro para se curar, tá? Porque é assim que funciona. Então ele contou uma história, porque a mitologia é bastante complicada, não é? Quem já viu mitologia é uma bagunça, você fala, eu não entendo nada. Então ele contou um pouco da mitologia africana, ele falou assim, Olorum, o orixá,
Orixá Olorum não é uma pessoa que mora lá em cima, chamada Olorum. Não é assim. É uma personificação do que eles viram. No princípio, no nosso universo, tudo estava contido em um único ponto. E por algum motivo, tudo eram possibilidades. Você era uma possibilidade, eu era uma possibilidade, essa mesa era uma possibilidade, Zé era uma possibilidade, o planeta era uma possibilidade, mas tudo isso só existia em possibilidades, não existia mais nada. E por algum motivo isso, boom, é o chamado Big Bang, explodiu e vem se expandindo. Hoje, o nosso planeta está num lugar. Amanhã, nesse mesmo horário, nós não estamos mais no mesmo lugar, dentro do universo. Estamos mais expandindo, estamos viajando. Nada se repete. Olha que coisa boa. Você não pode falar que o dia de hoje é o mesmo de ontem. Então, na mitologia, eles viram o Big Bang naquela época e a historinha que o Adriano contou era mais ou menos assim. Olorum era esse princípio. Deus, seja lá o nome que se queira dar, eles deram o nome, personificaram de Olorum, o princípio. Olorum expandiu-se e quem se expande quer espaço. Sem espaço, se no princípio só existia Deus e mais nada, como é que ele se expande? No nada? Não dá. Ele precisa de um espaço vazio. Então, ele cria um orixá que transforma o nada num espaço vazio. E aí vem Oxalá. E daí começa a historinha dele. Para explicar os orixás, ele falou, é um bolo. Olha que facinho. Pensa num bolo. Oxalá é o pensamento. Então, Oxalá faz assim, bolo de chocolate. Pensou um bolo de chocolate? Cadê o bolo de chocolate? Está só no pensamento de Oxalá. Vem uma segunda frequência, a frequência do amor. Amor é Oxum, que representa, nessa mitologia, a frequência do amor na expansão do universo. Aí Oxum vem, arruma a cozinha, põe violetinha na janela, toalhinha, aventalzinho, musiquinha ambiente, colher de pau, tá tudo pronto pro bolo. Só love. Porém, falta coisa, não tem bolo ainda. Vem um terceiro orixá, uma terceira frequência, que é a frequência do conhecimento, que é Oxóssi. Oxóssi vem e diz, não é bolo, são 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de leite, 1 colher de fermento e meia xícara de chocolate. Ó, eu sei fazer bolo, hein? Vocês perceberam? Mais ou menos, tá? Porém, ele já trouxe o conhecimento, mas não existe bolo. Não existe bolo. Para fazer bolo, o que precisamos? Mais coisas. Aí vem uma outra frequência, que é a frequência do equilíbrio, que é Xangô. Xangô, ele traz o equilíbrio. Então ele diz, não são só os 2 ovos. Você tem que separar. Enfim, ele traz as medidas que são necessárias. Depois dessas medidas vem uma outra frequência, que é a frequência de Ogum, que é ordem. E ele vem falar que não adianta misturar tudo isso, que não sai bolo. Já experimentou jogar tudo isso numa bacia? Não sai bolo. Você tem que separar as claras em neve, bater. Depois pega a gema, bate com açúcar, adiciona aos poucos o leite, depois vai adicionando a farinha e por último você põe a clara em neve e por último de tudo você joga o fermento e mexe só um pouquinho. Então tem uma ordem para esse bolo sair. Mas até agora nada de bolo, né? Só tem cacique, índio nenhum aí. Aí eis que surge a frequência que eu queria chegar, que é de Obaluaê. Se diz muito na linha da Umbanda que Obaluaê é da frequência de cura. Tem tudo, usa-se muito para cura. Eu fui entender a mitologia para entender o que era Obaluaê. Por que cura? Porque ele lida com a transformação. Tá? O que é a transformação? É aquilo que nós diz, sai do estado de dor para um estado de alívio. Então, ele transforma, o Obaluaê pega todos esses ingredientes nessa ordem e transforma isso numa massa de bolo. E aquilo que antes era farinha, ovos, açúcar, leite, agora é uma mistura de bolo. E aí, até agora, você viu o bolo? Nada de bolo. Entra uma outra frequência, que é a frequência de geração, que é Iemanjá.
Iemanjá chega e põe essa massa no seu útero e gera o bolo. E aí esse bolo está gerado, esse bolo existe de fato, porém ele precisa de um espaço para habitar aqui a matéria. E aí entra a última frequência, que é a frequência de Exu, que cria um espaço vazio dentro da existência para que esse bolo ocupe. Enfim, o bolo pensado por Oxalá percorre todo esse caminho para existir. O que os africanos quiseram dizer com a mitologia? Eles analisaram como o universo se expande. O universo ele explodiu, ele se organizou, ele precisou de amor para se organizar, depois de conhecimento, depois de equilíbrio para sustentar esse emaranhado de coisas que somos nós também. Depois disso, ele precisou transformar isso, gerar, e aqui ele está vivendo. E assim são todos os nossos projetos de vida. Se você tiver um projeto de trabalho, você vai ter que pensar nele primeiro, vai ter que ter amor para poder fazer ele acontecer, vai ter que ter conhecimento. Você está vendo como os processos são esses? Então não são pessoinhas morando no céu, tá? A mitologia é uma maneira muito mais rebuscada. Enfim, eu falei de toda essa volta da história para falar de Obaluayê. Obaluayê é a frequência da transformação, da cura, tá? E essa mitologia misturada com o universo inteiro, como é que os africanos lá atrás já sabiam de coisas que os ingleses vieram saber séculos depois? Como? E hoje a gente está num outro passo. Hoje nós estamos às portas da chamada física quântica, que vem explicar. E é a ferramenta que vem trazer a chamada nova era na humanidade, a era do espírito. A física quântica, ainda dominada por cientistas que não levaram em consideração a existência do espírito. E existe um número de cientistas que eu fui estudar que consideram o espírito como parte fundamental dessa matemática chamada física quântica. E dentro disso, você percebe o seguinte. Rapidamente eu vou falar para vocês, tá? Na física quântica, um elemento quântico, que é um elétron e outro elétron, eles se correlacionam entre si. Se você pegar dois correlacionados, levar um lá para a Dinamarca e deixar o outro aqui, se eu mexer num aqui, o da Dinamarca mexe instantaneamente. O que quer dizer instantaneamente? Quer dizer, o daqui não gritou para ele, tô me mexendo! Porque se ele gritasse, até o som chegar lá ia ter um delay, um retardo. E eles estão bem longe. Então não existe uma comunicação de troca de sinais. Existe uma comunicação interna entre esses elementos. Tá? Só para não confundir mais. Isto está nos elétrons correlacionados. Fizeram estudos com mentes humanas no México, separando em gaiolas de Faraday, separando as pessoas à distância com paranormais. E, sem troca de sinais, comprovaram que a consciência humana está toda interligada. Por isso, eu não mando um passe daqui para ele. Ele não precisa correr o espaço físico para chegar lá. Ele já está lá. Há um outro caminho que nós desconhecemos, instantâneo, assim. E eles estão enlouquecendo com isso. E o que esses estudos levam a dizer? Que a consciência humana é um elemento quântico. Então, quando você começa a jogar as regras da mente humana dentro da física quântica, você consegue matematicamente comprovar a existência do plano espiritual e da existência do espírito fora da matéria. Você sabe o que é isso para a humanidade? Porque nós aqui acreditamos, aqui é fácil falar em espírito. Todo mundo aqui, se não acredita, finge que acredita, né? Tá? Mas a grande massa, isso não é um fato.
Agora, o que acontece quando a ciência consegue, com cálculos matemáticos, entender a existência do plano espiritual e do espírito? Qual é o próximo passo? Criarmos mecanismos de conversação, equipamentos. Daqui a pouco não vai demorar muito, muita gente aqui vai ver. Comunicação, médium, sinto muito, eu também sou médium, nossos dias estão meio contados. Nós vamos ter linha online direta. Isso representará para a humanidade um grande salto, jamais visto na história da humanidade. A humanidade passou por 3 grandes saltos. Primeiro, a Revolução Industrial, que fez com que a humanidade se organizasse em grupo e produzisse seus alimentos, suas roupas e suas coisas e dividisse entre si através de uma moeda. Ponto. Segunda era a ida do homem ao espaço. O homem alcançou, saiu da estratosfera e percebeu-se de forma diferente. Houve uma grande mudança no planeta. Terceira mudança, a informatização. Hoje, nada sobrevive sem aquele trenzinho chamado computador. A saúde é informatizada, educação é informatizada, transporte é informatizado, tudo, até essa casa é informatizado. Se der um pane na informática, o planeta para. Quarta transformação do planeta, e se preparem, muitos vão passar por isso. A comprovação, através da ciência, da existência do espírito e do plano espiritual. Isso vai mexer muito e muito com a humanidade, que acredita, mas não vive isso. Muitos acreditam e até fingem que acreditam de verdade, não acreditam. Essa é uma grande mudança que está já em curso, já está acontecendo, tá? Eu não quero me alongar muito dentro da física quântica, porque ela é um pouquinho técnica e de repente o nego vai começar a abrir a boca aqui na minha frente e falar... Mas uma coisa só para vocês entenderem, que é onde eu quero chegar para fechar. Eu quero dar um poder para vocês saírem daqui com um poder gigantesco, que vocês já têm e não sabem, tá? Se sabem agora, vão saber mais ainda. Existe uma coisa que foi descoberta lá atrás, não é nem a física quântica moderna, é o princípio da física quântica, bem antigo, acho que é Planck, tá? Se quiser pesquisar lá é Planck, eu não sei nem como se escreve, mas é Planck. Ele descobriu o princípio da incerteza. Se eu pegar o Luciano aqui, você tem um carro, né? Que carro que é o seu? É um tipo Chery chinês. É um carro chinês, mas anda bem, né? É um carro importado, chinesinho. Se ele pegar esse carro e sair a 60 km por hora daqui, porque ele não corre, conheço, o Luciano não corre, ele anda devagar, 60 km por hora daqui até a Praia de Santos. Praia de Santos não, vai daqui até... 60, no pé da serra, 60 quilômetros, daqui até o pé da serra. Se ele andar 60 quilômetros por hora, em quanto tempo ele vai chegar lá no pé da serra? 1 hora. Se ele andar 60 quilômetros por hora e ele vai andar 60 quilômetros com o carro, leva 1 hora. Então é muito fácil medir um objeto que se desloca no espaço, sabendo qual é a velocidade dele e a quantos quilômetros, qual a distância que ele vai percorrer. Você faz uma continha básica e batata. É só ele não parar para tomar refrigerante, para comer pamonha. Se ele continuar no 60, ele vai chegar lá. Fizeram a mesma coisa com os tardelétrons. Sabe os tardelétrons? As partezinhas nossa, minúsculo lá no computador? Olharam alguns comportamentos dessas partículas e fizeram a mesma conta. Se tirar ela daqui e levar ela 60 km para lá, a 60 km por hora, igual ao carro, ela tem que chegar daqui 1 hora, né? Só porque é uma partícula, quer ser diferente? Bom, mas ela é diferente. Ela pode dar mais, pode dar menos e pode nem ir. Ué, peraí, por que isso? Fizeram várias vezes. Analisaram várias vezes o comportamento dessas partículas e todos esses comportamentos disseram uma única coisa: existe um princípio chamado princípio da incerteza.
Que princípio é esse da incerteza? O João vai lá olhar o deslocamento do elétron. Tá se deslocando na cor verde. Dá uma olhadinha aqui, vê que cor que ele está se deslocando. Seu nome é? Fábio. O Fábio olha, dá uma olhadinha e fala outra cor. Azul. Azul. Ele fala, pronto, peraí. Não pode. Luciano, tira a dúvida pra gente. Que cor que eles estão se deslocando? Amarelo. Pronto. Acabou de bagunçar tudo. E com essas experiências, o que eles perceberam? Que essas minúsculas partículas, depende de quem observa, elas se manifestam de forma diferente. Quem observa está interagindo no processo dessas micropartículas. Logo, o que eu sou? O que você é? O que você é? O que o Luciano é? Um aglomerado de células, que por sua vez é um aglomerado de átomos, de elétrons. Somos um monte dessas partículas. E elas se movimentam de acordo com a nossa vibração. O que você faz ou deixa de fazer, o que você vibra, cria a sua realidade. Ela não é a mesma coisa que a do seu vizinho, nem a do seu marido, nem a da sua filha. O seu é o seu. Então, é muito pessoal. Isso nos leva a perceber que existe um poder que nós já usamos desde muito tempo como espíritos humanos. Nós somos a lei. Nós não estamos subjugados a lei nenhuma. A vida, Deus, seja lá o nome que se dê para essa magnífica expressão reinante no nosso universo, já fez tudo perfeito funcionando. Tamanha perfeição que você tem o poder de errar. Você vai se machucar, vai doer e você vai voltar para o seu caminho. Então, não tem como dar errado. E você é a lei, você escolhe se você vai por um caminho doloroso ou se você vai por um caminho prazeroso. A escolha é sua. Não está errado. Nada. Não existe erro. Uma criança levanta, cai de boca, depois ela levanta, cai de bunda, aí ela aprende que tem um equilíbrio. É preciso errar para acertar. Faz parte da vida. Errar faz parte da vida, não é errado errar. Então, você é a lei. Você está coordenando esse amontoado de células e de coisas que estão vibrando de acordo com o que você vibra. Então, tome cuidado quando você entra numas de fazer tipo. Que está a crise no país de ficar... eu não quero mais saber, sabe? Quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada porque esse país está uma porcaria. Onde já se viu isso? Onde já se viu aquilo? E aí você começa a se intoxicar, encontra amiga e começa a largar o pau no Brasil. E a gosma verde vai descendo, vai impregnando seus átomos, suas células vão ficando tudo... Daqui a pouco seus caminhos se fecham. Ué, a vida está respeitando a sua opinião. Você não está dizendo que é isso? Então é isso. Quer uma dica para sair da doença? Não queira se curar. Nunca. Olha que loucura isso, né, João, que você está falando? Não queira se curar. Sinta-se curado. É diferente. Quem é que quer se curar? Só o doente quer se curar, gente. Quem quer ficar rico? Não, eu sei que todo mundo quer, não é bem essa a pergunta. Quem é que quer ficar rico? Só aquele que não é. O rico quer ficar rico? Não. Ele já é. Não, já sou, obrigado. Passa para outro. Já tenho. Se você quer uma coisa, não queira. Coloque-se nela. Porque a sua vibração vai fazer com que essas partezinhas subatômicas entendam o seu processo sinestésico. Não é cabeça. Cabeça é só um pedaço. Para de achar que você é esse negócio que está em cima do pescoço. Isso só tem uma função. Serve para umas coisinhas, mas não é tudo. Então, você sente. Sinto, essa é a nova era. Sinto, logo existo.
E você se sente rico. Vai trabalhar com a marmita embaixo do braço, pegando o trem lotado, mas como um milionário faria isso. Chinelinha havaiana de dedo, mas eu sou milionário. Eu vou parar para tomar um caldo de cana com pastel como um milionário tomaria. Sinta-se rico. O seu campo vai fazer assim. O que está acontecendo? Vamos atrair. Você é a lei. Então você quer se curar? Ande curado. Sinta-se, já estou curado. Não sinta-se que eu quero me curar. Porque eu quero me curar, a vida não entende o seu querer da sua cabeça. Imagina Deus, a vida correndo atrás da sua cabeça. Coitado. Ia ficar maluco. Porque a gente é meio doido, cada hora quer uma coisa. Vou fazer uma dieta, enche a geladeira com aquela dieta maravilhosa. Chega no dia seguinte, você olha para aquilo e fala, não quero nada disso, quero uma pizza. Você é louco, você sabe disso, eu também sou assim. A gente é meio destrambelhado. Então, é nesse momento que você fala, opa, a vida reage ao que eu sinto, ao que eu vibro. Então, você é a lei. E quando você é a lei, cuidado. Não entra em qualquer conversa tóxica com os outros. Não sai falando dos outros, não sai falando mal do Brasil, porque isso não resolve. Isso só te faz participar disso. E a crise, você acaba virando parte da crise. A crise está instalada porque um monte de gente acredita nela. Então tá, crise. Já que todo mundo acredita. Olha como Deus é bonzinho a vida. Vocês acreditam na crise, crise para vocês. Pode ficar. Ah, nós não acreditamos mais, isso não existe. Então tira. Não tem nada errado. Tudo é aprendizado, tudo é escola. Hoje, eu trouxe para vocês um pouco de tudo que eu utilizei para transformar o meu câncer. Eu falo meu câncer, ó, parece até que eu tenho. Fiquei com um caso de amor com ele. Eu abençoo a minha vida, meu câncer, diariamente. Você sabe o que é você abençoar a sua Joanete? Seu bico de papagaio? Abençoar a sua pobreza? Olha, precisa de uma dignidade muito grande. Porque a vida está te dando isso para você crescer. Se você fica do lado disso, você vai entender para onde que a vida quer que você cresça. E aí você vai e muda. A situação de dor vira uma situação de alívio. E eu comprovei isso cientificamente, porque eu estou há quase 4 anos curado. Não tenho mais nada. Eu ia tomar quimioterapia, eu misturei tudo. Eu ia tomar quimioterapia, eu pegava o saquinho, eu cruzava, eu benzia o saco de quimioterapia. Eu ia gente, eu fiz cada coisa. Eu entrava no hospital, eu benzia o chão. Eu pedia licença, para mim era um solo sagrado. Era um solo onde eu ia me tratar, onde tinham pessoas, grupos que iam me ajudar a sair daquela situação. Eu agradecia. Eu me trocava na frente de um espelho, eu chorava de tanta emoção de poder estar passando por aquilo. E isso tudo misturado a uma alimentação diferente, a uma cabeça diferente, mexi em tudo que tinha que mexer, funcionou. E hoje eu estou repartindo com vocês um pouco disso. Tá? Não estou dizendo para vocês que façam o que eu fiz, não. Mas faça o que você fizer, tenha consciência de que isso está levando a sua vida adiante. O que você vibra se materializa na sua vida e você vive aquilo que se materializou. Se está gostoso, você vai continuar. Se estiver ruim, você se incomoda, dói e você muda. Não tem mais nada para fazer. Olha que a vida já está pronta. Não tem nada. Mas não tem que evoluir? Não tem que evoluir para lugar nenhum, gente. Sinto muito informar. Não tem evolução. Tem vida. Presença. Sabe o que é presença de espírito? Eu quero encerrar dizendo... Eu tive o prazer de ouvir Allan Kardec nas épocas de hoje, por um outro médium. Deixando de lado créditos e descréditos, se é verdade ou se é mentira, nós aqui pelo Espiritismo percebemos muito disso. Se é verdade ou se é mentira, só existe um conceito. Se o fruto é bom, a árvore é boa. E o fruto para mim foi delicioso. E Allan Kardec disse nessa palestra que a única diferença entre os espíritos de luz que nós chamamos, eles, falou, vocês nos chamam de espíritos iluminados,
A única diferença entre nós e vocês é uma só. Vocês sentem o mesmo que nós. Vocês têm minutos de lucidez, que luz vem de lucidez e não de iluminação, de lâmpada. Não é isso. Isso é uma forma infantil. É lúcido. Vocês têm momentos de lucidez, só que vocês não mantêm. Vocês têm alguns instantes e depois largam. E nós mantemos isso. Time for time. Tempo atrás de tempo. Dia após dia. É a única diferença que nos separa dos espíritos iluminados, porque nós somos espíritos também. Só que eles são muito lúcidos, eles vivem aqueles instantes de luz que nós temos 24 horas, se é que tem horas lá por dia. Então, coordena esse negócio para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço demais a atenção de vocês e agora vai começar, acho que a sessão de passes, é isso. Muito obrigado por ter escolhido aqui esse dia de hoje, de ter me ouvido, e eu espero que vocês saiam daqui com essa certeza de que a sua vida está mais na sua mão do que em outro lugar. E os amigos espirituais, eles só estão esperando que você pegue um pouco o caminho para eles irem juntos. Tem uma brincadeira para fechar que diz assim: o seu grupo espiritual está na praia, tomando caipirinha e jogando vôlei, esperando você dar um passo na sua vida. Quando você dá um passo, eles largam tudo e vêm andar com você. Deus, a vida, não é empregado, é sócio, anda junto. Ele não faz para você, ele faz por você. Então, você é a lei, mexa-se. Tudo o que você quiser há de ser conseguido. Tá bom? Valeu, gente. João, a nossa casa sempre dá um brinde para quem vem fazer uma palestra. Oba! Gratidão. Obrigado, gratidão por você. Gratidão.